Olha só, pessoal, mais um vídeo sobre cabelo, sobre transplante de cabelos, o nosso método sem raspar. Mas olha só que interessante. Hoje um caso é diferente. Eu vou ter que fazer uma extração diferente. É o tal do BHT. Alguém sabe o que é isso? Vocês vão escutar falar bastante nas matérias sobre cabelo, tal, BHT, que é o Body Hair Transplant, ou seja, tirar cabelos de outras áreas do corpo. Isso pode tirar do peito, tirar da perna, tirar das costas. É engraçado que eu tenho muitos pacientes que falam assim, que são bem calços. Doutor Alan, pode tirar cabelo de todos os lugares, da perna, do peito, das costas, pode tirar tudo. Eu odeio esses fios das costas. Então olha só, nosso paciente de hoje, ele tem menos cabelo aqui no que nós chamamos de área doadora. É assim, ó, quando o paciente tem uma área doadora boa, ou seja, bastante cabelo dos lados, bastante cabelo atrás, a gente não pensa em pegar fios de outras áreas. Porque os fios das outras áreas não são fios exatamente igual ao fio do cabelo, tá? Esse que é o X da questão. Então, quando a gente entra nesse esquema assim, nossa, vamos usar os fios do corpo, os fios corporais, é porque a gente não tem outra opção, porque sempre a primeira opção é vamos usar o melhor da sua área doadora, que é daqui, tá? Porque é o fio mais bonito, é o fio que casa exatamente com o seu fio, então tá tudo mais fácil, mais bonito, mais natural. Não que os fios do corpo não fiquem totalmente, não fique bonito, fica bonito, mas nem sempre fica assim 100% natural. Por exemplo, o fio da barba é um pouquinho mais grosso e fica muito bonito aqui. Então, a nossa preocupação sempre é você vai ganhar uns fios mais grossos, então vai ter que pentear um pouquinho melhor, porque ele tem a tendência a ficar um pouquinho mais duro, tá? Só que você penteia legal e fica perfeito. Então também fica natural. Quando eu digo assim, não fica perfeitamente natural, porque o fio não é exatamente igual, mas quando ele está misturado com outros fios, com os fios do couro cabeludo, a gente pega, sei lá, 50% daqui, 50% da barba, fica muito bonito. Então essa é a troca, tá? Olha só, vou mostrar para vocês nosso paciente de hoje. Olha isso aqui. O paciente de hoje, ele tem uma calvície grande. Vocês estão vendo aqui? Olha só, uma calvície grande, é tudo. A gente precisa fazer muito na coroa, que é essa área daqui, que zerou. Olha só a coroa do paciente. Muito na região do meio, tá? E muito na região da frente, tá? Então, este paciente precisa de uma cirurgia grande. Só que a área doadora dele aqui era meio fraco aqui, então os cabelos começaram a fraquejar aqui. Então eu não posso captar os fios aqui de cima. Eu só posso captar bem aqui de baixo e ficou uma faixinha pequena, sabe, de área doadora. Então nós optamos por pegar fios da barba. Aí eu falo para o paciente, olha, é uma troca. Os fios da barba, depois que tudo mistura, fica tudo muito bonito. Só que não é o fio exatamente igual do cabelo. Ele é um pouquinho mais grosso, então ele cresce um pouquinho mais desordenado, tá? Por isso que eu falo assim, não é o fio 100% igual. Só que quando a gente mistura, dá um blend aqui, então fica tudo misturado e fica bonito. O único cuidado é saber que vai pentear um pouco mais. Então o paciente faz uma troca, ele sabe que vai ganhar, né, muito mais cabelo que a gente tira da barba e vai ter que pentear um pouco mais. É só isso. O fio da barba, pessoal, é um fio mais grosso, é um pouquinho mais grosso que o fio do cabelo, então tem grandes vantagens. Ele dá volume, tá? Você fica com o cabelo todo mais cheio, tá? E a desvantagem é que tem que pentear um pouco mais. E a pergunta que o pessoal faz é assim: poxa, dá para tirar os fios da barba, entendi. E os fios das costas, do peito também dá. Então, muitos cirurgiões usam bastante, mas bastante mesmo, os fios daqui do tórax, das costas, e são fios que são diferentes também. Eu falo às vezes, será que fica natural? Não é tão natural? Não, na verdade tudo fica, dá para ficar natural. É que ele não
não é igual ao fio do cabelo, então na mistura você vai ter alguns fios um pouco diferentes, mas se você penteia, fica ótimo. Então essa é a troca, tá? Eu tenho mais a preferência, prefiro captar os fios daqui da barba e não captar do peito e das costas, porque os fios do peito e das costas parece que com o tempo, existem alguns estudos que mostram que com o tempo, bastante tempo, ele começa a não crescer tão bem, ele afina também, tá? Isso não em todos os pacientes, muitos pacientes ficam com o fio do peito que passa aqui para sempre, mas existe uma tendência talvez de afinamento, principalmente com fios da perna e tal. Os fios da barba não, nós sabemos que ficam direto, ficam para sempre, décadas e décadas, então eu tiro os fios da barba. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, esses fios da barba. Então essa aqui é esse paciente aqui, né? Olha aqui a barba dele. Então, primariamente, nós captamos os fios daqui de baixo, tá? Essa imagem dá para ver bem que é bem aqui, olha, que é bem aqui, tudo isso daqui, tá? Tudo isso daqui. Então, todos esses fios aqui de baixo, vou dar um zoom aqui, nós vamos captando um a um, tá? E a gente consegue captar bastante cabelo, 1.000, 2.000 folículos, às vezes mais, 3.000 folículos de toda essa área aqui. Isso dá um volume bem legal, isso acrescenta muito na nossa cirurgia. Então, nós captamos aqui, digamos assim, 60%, 70% dos fios do couro cabeludo e aí uns 40, 30% dos fios da barba, e essa mistura aqui fica muito bonita. Então, pessoal, dá sim para fazer fios de outros lugares do corpo, tá? Como um meio de acrescentar mais volume, tá? Alguns fios não vão ser exatamente a mesma textura, tem que pentear um pouco mais, mas no fim das contas depois fica muito legal, tá bom? Então é isso, são as possibilidades do transplante capilar natural e nós sempre realizamos todos os nossos transplantes sem raspar os cabelos. Nós não raspamos os cabelos, assim ele rende melhor e fica mais natural, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você tem algum amigo que tem uma situação parecida, manda para ele, por favor. Se você se inscrever no canal, ajuda a que você veja os vídeos primeiro e também ajuda que nós entreguemos mais informação para mais pessoas. É isso aí. Grande, grande abraço a todos.